Poder sentar. Abramos, queridos, a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 13. Na exposição sequenciada, irmãos, aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, nós paramos, nós vimos no último domingo, pela manhã e pela noite, o versículo 7 e 17 do capítulo 13, e agora, seguindo a exposição, nós iremos para o versículo 8 do capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 8. E filhos da aliança, a palavra que vocês vão anotar é imutável. Infelizmente, eu não consigo computar quantas palavras imutável eu vou falar, mas eu vou, na hora do almoço, mandar para vocês a quantidade de palavras que estavam no esboço. Se ficou menos do que isso, tem alguma coisa errada. Mas se ficou mais, é compreensível. É a margem de erro para 30 para mais e não pode ter nem 2 para menos. É 30 para mais só, tá bom? Vamos ler, irmãos, essa porção da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Oremos. Senhor, nós agora, Senhor, nós estamos em Terra Santa, Senhor. Nós estamos na Tua presença, em culto corporativo a Ti. Nós cantamos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti. Nós confessamos, Senhor, ao Senhor nossa indignidade e tudo isso. E clamamos para que o Senhor nos purificasse, para que nossa oferta fosse agradável e aceitável a Ti. Agora também clamamos, Senhor, purifica o nosso ouvido pelo Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Purifica o nosso coração pela Tua palavra, Senhor, pela obra do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, diariamente, dia do Senhor após dia do Senhor, sermos nutridos por Ti, por meio da Tua palavra, Senhor, com nenhuma visão gloriosa de quem Tu és e daquilo que Tu fazes. Por isso, Senhor, que após essa exposição, como em todas as outras que foram, e como todas as outras que na Tua providência virão, que nós saiamos dela, Senhor, amando mais ao Senhor, maravilhados mais com a Tua glória, Senhor, transformados, não sendo mais quem nós somos, o velho Christophe, o velho homem, mas sim, Senhor, o novo homem, a nova mulher, Senhor. Que Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o autor, no capítulo 13, como nós vimos, ele vem dando algumas séries de exortações e de instruções à igreja, naquele contexto que ele tem encorajado a igreja a perseverarem e a não desistirem da caminhada, a não voltarem para o judaísmo, não abandonarem a fé em Cristo por causa das perseguições e de toda a tribulação que eles estavam passando por causa dos judeus. Então, irmãos, a partir de agora do capítulo 13, o autor dos Hebreus ele tem de uma forma muito pontual e de uma forma bem diferente do que foi o restante da epístola, porque o restante da epístola enfatizou muito o aspecto da perseverança em si mesma. Agora ele vem falar, no capítulo 13, de alguns aspectos práticos, aplicando a lei moral do Senhor, as relações que nós temos uns com os outros, e nos mostrando que, sendo esse o contexto geral da epístola, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros está intimamente ligado à nossa perseverança ou não. Ou seja, se eu obedeço a palavra de Deus no tocante ao meu relacionamento com o meu irmão, eu vou ter mais razões ou vou ter um propulsor que me impulsione a perseverança. E do contrário, irmãos, vou ter muita dificuldade. O autor tem nos mostrado, essa seria a tese central do capítulo 13. Agora, irmãos, depois de fazer algumas orientações gerais, né, que não estão necessariamente associadas entre si, ele passa a apresentar um aspecto do ser de Deus, irmãos. E ele faz isso, queridos, apresentando esse aspecto do ser de Deus como um ornamento, como um grande desfecho do que vem sendo falado desde o início da epístola. Ora, de quem é que o autor está falando? Veja o versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será eternamente. Ele está falando de Jesus Cristo, irmãos. E desde o início da epístola, ele tem mostrado a grandeza e a glória de Cristo, a superioridade de Cristo em relação a todas as outras coisas. Então aqui, irmãos, o autor ele passa a colocar diante de nós um ornamento de tudo que ele falou até aqui
sobre quem Cristo é e o que ele faz. Mas também, irmãos, nesse versículo 8, ele coloca como base do que vai vir em seguida. Mais uma última, não chega a ser uma exortação diretamente de não desistam, persevere, mas é mais uma última tentativa, um último esforço de mostrar a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança. E, com isso, encorajá-los a perseverarem e não desistirem. O ponto aqui, irmãos, que o autor quer nos ensinar, e esse versículo 8 está ligado com os versos que vão vir em seguida, que nós vamos ver hoje à noite. O ponto aqui, queridos, é que o Cristo revelado na antiga aliança é o mesmo do revelado na nova aliança. Aquele Cristo para o qual a antiga aliança apontava é o Cristo que foi revelado na nova aliança. Ele é ontem o mesmo, ele é hoje o mesmo e ele será o mesmo eternamente. O que o autor está nos mostrando aqui, irmãos? Visto que ele está falando com os judeus, ele está tentando mostrar para esses judeus que o Cristo que foi revelado, prometido na antiga aliança, é esse Cristo que foi manifestado aqui. Aquele Messias que eles esperavam é o mesmo desse que se revelou e é o mesmo que voltará. Ou seja, para que vocês querem voltar se agora vocês têm o mesmo Messias de uma forma muito mais gloriosamente revelado para os homens, para a igreja? Assim, irmãos, hoje nós veremos, agora pela manhã, nós veremos apenas o versículo 8, que será a base dos versículos que virão, né, do versículo 9 ao versículo 16, que nós vamos ver hoje à noite. O ponto aqui, irmãos, em suma, é que o autor nos apresenta a imutabilidade de Cristo. Ele nos apresenta, irmãos, um aspecto do ser de Cristo. E, queridos, se tem uma coisa que a igreja evangélica tem necessitado nos nossos dias, irmãos, é de uma compreensão clara de quem Cristo é, irmãos. Todos os erros, irmãos, que nós vamos ver no versículo, por exemplo, veja o versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Veja, irmãos, ele apresenta a imutabilidade de Cristo e passa a alertar a igreja para não se envolver com doutrinas estranhas. O que é que ele está nos mostrando aqui, irmãos? E nós veremos isso com clareza hoje à noite. É que o ser de Cristo e o se deixar envolver por doutrinas estranhas, ou não conhecer o ser de Cristo e o se deixar envolver por doutrinas estranhas, estão intimamente ligados, irmãos. Nós necessitamos, queridos, constantemente sermos lembrados de quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Deus, para que nós não forjemos um ídolo em nosso coração. Pois sim, irmãos, é possível nós criarmos um ídolo no nosso coração e chamarmos ele de Deus, chamarmos ele de Jesus, mas não é o Jesus revelado na Escritura Sagrada. Aqui, então, irmãos, o autor vai nos mostrar um atributo de quem Cristo é. Ele é imutável. Ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo. Ele é imutável. Abra, por favor, irmãos, Malaquias, capítulo 3. Ao falar isso, irmãos, algumas pessoas perguntam, de onde é que vocês, cristãos trinitarianos, né? Você só pode ser cristão se você for trinitário, isto é, você professar a fé na doutrina da Trindade e crer nela. De onde é que vocês tiram isso? Como pode ser um único Deus vivo e verdadeiro e, ao mesmo tempo, o Filho ser Deus, o Espírito ser Deus, o Pai ser Deus? Isso se dá, irmãos, pela maneira como a Escritura Sagrada lida com essa doutrina do ser de Deus. Ela afirma categoricamente que Deus é um só, não são deuses, não é 2 deuses, 3 deuses, nem mais deuses, é um único Deus, monoteísmo, e ela também afirma categoricamente que esse Deus subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como é que nós vimos essas afirmações categóricas? Quando a Escritura atribui ao Espírito e ao Filho atributos que são próprios do Pai. A imutabilidade, irmãos, é um atributo de Deus. O que é que o autor aos Hebreus está falando? Cristo é imutável. Qual é a conclusão? Cristo é Deus. Veja o que o Senhor fala em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Ele diz claramente, irmãos, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Quer ver outra forma de falar isso, irmãos? Eu, ontem e hoje, sou o mesmo e o serei eternamente. O que o autor está nos fazendo aqui, irmãos, é colocar diante de nós a imutabilidade de Cristo, irmãos.
O autor nos mostra que o Cristo revelado e o conhecimento dele é imutável. O Cristo revelado no Antigo Testamento, irmãos, é o mesmo do Novo. O que mudou foi a intensidade e a clareza da revelação. Por isso, os judeus cristãos, irmãos, não deveriam voltar ao judaísmo. Esse é o lugar, irmãos, desse versículo na mensagem central. Eles não deveriam voltar, porque o Cristo é o mesmo. Agora, irmãos, o que é que eu desejo fazer hoje pela manhã, ao nos atermos apenas esse texto? É exatamente meditarmos nessa doutrina que está contida aqui, irmãos. Essa doutrina vai ser a base do que virá. Então, hoje nós veremos, agora pela manhã, esse aspecto do ser de Cristo, o Cristo que é imutável, e quais são as implicações disso na nossa vida, na nossa perseverança. Veremos então, irmãos, o Cristo imutável, ou a imutabilidade de Cristo ontem, a imutabilidade de Cristo hoje, e a imutabilidade de Cristo para todo sempre. O autor dos Hebreus, irmãos, em toda a epístola, se não ficou claro, vai ficar agora, em toda a epístola, ele argumentou com base nesses 3 pontos. Ele mostrou a imutabilidade de Cristo ontem, hoje e o que será eternamente. E agora ele resume tudo isso nessa expressão. Vejamos então, irmãos, primeiramente, a imutabilidade de Cristo, o seu ser e a sua obra no passado. O Cristo, irmãos, que o autor dos Hebreus está nos apresentando aqui, queridos, não é o Cristo revolucionário dos marxistas, nem é o Cristo revolucionário, nem é o Cristo que é uma mera criatura da seita dos Testemunhas de Jeová, nem é o Cristo que é um ser iluminado do Espiritismo. O Cristo que nos é apresentado aqui, irmãos, é um Cristo imutável. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Abram, por favor, queridos, João, o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Ele diz: no princípio era o Verbo. João está se referindo a Cristo aqui, irmãos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora veja o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo, o autor começa o Evangelho de João. O Verbo, a palavra, o Logos, Cristo, ele era Deus. E aqui, irmãos, quando ele usa o tempo verbal usado aqui, no grego, não é ele era no sentido de foi e deixou de ser. Ele era e continua sendo Deus, ele estava com Deus, e esse estar com Deus aqui não é simplesmente estar na presença de Deus, é um estar com Deus em uma íntima comunhão indissolúvel, e por meio desse verbo, o mundo foi criado. Aí ele vai falando no versículo 14, e esse verbo se fez carne. O que o autor está nos falando aqui, irmãos? A mesma coisa que o autor dos Hebreus nos disse. Esse Cristo é imutável porque ele é o próprio Deus. Ele não muda. E esse ser que é imutável assumiu a nossa natureza. Se fez mutável sem deixar de ser imutável. Sem deixar de ser imutável. Ele sempre foi imutável, irmãos. E ao encarnar, ele não deixou a sua divindade e continuou imutável. Por sua natureza divina, irmãos, ele era imutável. Por sua natureza humana, ele é mutável. O imutável e o mutável se encontraram, se beijaram e jamais se separaram, irmãos. Em Cristo, irmãos, nós temos a imutabilidade e a mutabilidade unidas de uma forma inseparável. Uma das questões, irmãos, que intrigou os homens desde a revelação de Cristo é como que essas duas naturezas estão unidas inseparavelmente e sem confusão em uma só pessoa. E todas as heresias, irmãos, na história da igreja com relação a Cristo lidou com essa questão. Ora um queria enfatizar a imutabilidade, ora outro queria enfatizar a mutabilidade, ora um queria colocar as duas coisas mais separadas. Ele é mutável e imutável, unidos de uma forma inseparável, sem confusão em uma só pessoa. É esse o Cristo, irmãos, que o autor está nos apresentando aqui. E, queridos, embora isso não seja irracional nem contraditório, é sem dúvida misterioso. Ou seja, irmãos, é algo que nos é dado por revelação e que
podemos sim conhecer, queridos, pelos meios santificados, por uma razão submissa à palavra de Deus. Podemos entender isso com clareza só lá, mas não com absoluta compreensão. E esse é o grande ponto, irmãos, porque é o prazer do Senhor se revelar a nós. Mas o ponto, irmãos, é que nós, como criaturas que recebemos essa revelação, somos limitados. Somos limitados em nosso ser. É como se, ao revelar-se todo um oceano, ou melhor, ao se revelar e nós, como seres humanos, acharmos que podemos apreender todo o Deus que existe, é como um balde querer conter dentro de si todos os oceanos. E veja, irmãos, os oceanos são limitados. E nosso Deus é ilimitado. Por isso, irmãos, ao revelar-se dessa forma, ele nos mostra, é isso que eu sou, vocês podem entender e professar essa fé, mas há um aspecto de mistério, porque você não compreende largamente. Isso não é irracional. Deus não está se contradizendo, irmãos. Não é contraditório, mas é sim muito além, é supra-racional. Algumas realidades, irmãos, da revelação de Deus, elas esbarram nesse aspecto da nossa limitação como natureza, como criaturas. E se não tivesse essa limitação, irmãos, Deus não seria Deus. É tolice, irmãos, alguns homens julgarem a Escritura Sagrada por esses pontos, como se, por nós não compreendermos em sua plenitude essas questões, Deus não pudesse ser o Deus vivo e verdadeiro. É exatamente por isso que ele é o Deus vivo e verdadeiro. Qualquer um que possa ser plenamente conhecido pode ser plenamente controlado. Aquilo que nós conhecemos, irmãos, nós controlamos. A humanidade, durante toda a história, queridos, ela se viu apavorada, por exemplo, por raios, trovões, aquelas descargas elétricas incontroláveis que destruíam tudo onde chegava. Até que chegou um momento em que um homem conseguiu perceber a maneira como a eletricidade funciona. E agora nós controlamos com um botão. Às vezes até com a palma, dependendo do local, dependendo do seu nível, do ambiente onde você está. O que nós conhecemos, nós controlamos. Mas Deus, irmãos, se dar a conhecer naquilo que nós podemos compreender que é essencial e necessário para a nossa comunhão e relacionamento com Ele. E dentre isso, irmãos, dentro desse caráter de mistério, nós temos a doutrina da Trindade, da soberania e responsabilidade humana, soberania de Deus e responsabilidade moral do homem, as duas naturezas de Cristo, e tudo isso ligado ao ser infinito e inescrutável de Deus, irmãos. Tudo isso, queridos, é mistério, não porque a religião cristã seja mística, a fé cristã fosse uma coisa mística que não possa ser conhecida em nada e não possa ser propositada, colocada em forma de proposições. Não, irmãos, é no sentido de que, como doutrinas basilares, elas são sim claras e racionais, porém nossa razão não as apreende. Um balde não pode apreender um oceano, mas ele pode apreender uma certa quantidade de água. E é isso que é a revelação, irmãos. Deus nos dando a quantidade necessária para que nós o conheçamos. E aqui está uma porção, irmãos, dessa revelação. Cristo, que se fez carne, que é o Deus imutável, se fez carne imutável. Para quê, irmãos? Para operar a obra da redenção. Assim, queridos, a natureza humana de Cristo foi unida à divina por obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E tal união, irmãos, se você não sabia disso, que fique claro para você agora. Esse é o aspecto do ser do seu Senhor que você não pode deixar de conhecer. Tal união é inseparável. O imutável e o mutável nunca mais se separarão, irmãos. Ele continuará sendo eternamente. Cristo é hoje e será amanhã, eternamente, Deus e homem. Ao mesmo tempo, irmãos, tal união é imiscuível, ou seja, ele não pode se misturar. Não há como haver uma mistura entre essas duas naturezas. A natureza divina, ela não foi humanizada, nem a humana foi divinizada. Elas são inseparáveis e imisturáveis. Elas não se misturam uma com a outra. Esse nosso Senhor, irmãos, é glorioso e não há nenhum igual a Ele, nem nos céus e nem na terra. E aqui vocês começam a perceber, irmãos, o quão tolo são os homens que querem colocar, como por exemplo a igreja de Roma faz, a adoração a homens e títulos que pertencem apenas a Cristo, a outros homens, como um título de mediador. Por que ele é mediador? Porque ele é isso. Ontem e hoje, eternamente o mesmo. Só pode ser mediador perfeito, salvador e redentor dos homens, aquele que é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Nenhum ser, irmãos, é dessa forma, senão o próprio Deus. Mas então, a igreja de Roma e outras seitas
atribui divindade a homens e esses atributos que pertencem apenas a Cristo, irmãos. A natureza humana não é divinizada, nem a divina é humanizada. Ele é Deus e homem em uma só pessoa. Tudo o que faz, ele faz como mediador, como Deus, homem. Veja, por exemplo, irmãos, o que a nossa confissão de fé fala no capítulo 8 sobre Cristo. Veja o que ele diz. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, cada natureza fazendo o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Qual é o ponto aqui, irmãos? Ele é Deus, homem, mutável e imutável, ontem e hoje, eternamente, o mesmo, mas às vezes a Escritura fala que Deus, o sangue de Deus, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 28, que a igreja foi comprada com o sangue de Deus, mas Deus não sangra, mas está se referindo ali a Cristo, ao Filho que assumiu a natureza humana. Por sua divindade, irmãos, ele continua sendo o que sempre foi na eternidade. Porém, queridos, agora, ao se encarnar, ele se tornou sujeito a mudanças. Ele mudou porque é homem, sem mudar, porque é o próprio Deus. E nós vimos isso, irmãos, nas reuniões de oração, quando nós estudamos o ser de Cristo. Ele nasceu como nossos filhos nasceram. Ele cresceu como nossos filhos cresceram. Ele aprendeu. Aquele que é onisciente precisou aprender para salvar aqueles que estavam em pecado. Aquele que criou Maria precisou a depender do ventre da Maria, precisou depender do leite que saía dos seios de Maria para que pudesse sobreviver no mundo. O Deus imutável se fez mutável para poder operar a obra da redenção, irmãos. Por isso, queridos, tudo o que é atribuído à imutabilidade de Deus o Pai deve se dizer com relação ao Filho encarnado. Cristo é imutável. Pastor, o Filho é igual ao Pai em tudo, irmãos. Em tudo. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. E ao assumir a nossa natureza, irmãos, Cristo agora também possui os atributos da nossa natureza não caída, mas da nossa natureza perfeita, em um estado de inocência, de perfeição. Agora, na verdade, irmãos, além disso, porque ele está no estado glorificado, ele é mutável, ele precisou crescer, ele precisou se alimentar, ele precisou dormir, porque ele assumiu a nossa natureza, corpo e alma humanos, irmãos. É exatamente isso, irmãos, que os gregos não queriam entender ou julgavam irracional e loucura. Lembra? Abram, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Paulo diz, vamos ler a partir do 22. Porque tanto... 21, tá bom, irmãos? 21 a 23. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque aí ele vai falar, por que é a loucura da pregação? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que o apóstolo Paulo está falando isso, irmãos? Porque para os judeus era escândalo o Messias, que era um ser divino, ser morto e crucificado. Isso é escândalo. E para os judeus, isso é loucura. Como é que Deus encarna e opera tal obra? E morre em favor do seu povo, e ressuscita em favor do seu povo. Isso é loucura. Os gregos, irmãos, não entendiam esse aspecto. Como pode mudar e não mudar em uma só pessoa estarem unidas no mesmo tempo, irmãos? E essa, na verdade, irmãos, foi e continua sendo o grande lema da história da filosofia. A mudança e a permanência. A filosofia sempre oscilou, irmãos, entre esses dois pêndulos. A filosofia humanista e autônoma da palavra de Deus não tem, irmãos, para compreender esse ponto da realidade, a consideração do Cristo que em si reúne a mudança
e a não mudança. A mutabilidade e a imutabilidade, sem contradição, sem irracionalidade. E por isso, irmãos, os homens nunca interpretam a realidade corretamente. Mas Cristo, irmãos, e em Cristo, nós temos a chave de interpretação de toda a realidade, porque ele reúne em si o mutável e o mutável. Ele, irmãos, é o Senhor sobre tudo e não muda por causa disso, pelo seu ser. Por isso, irmãos, nós precisamos perguntar, por que isso é assim? Por que isso precisou ser dessa forma? Como esse aspecto do ser de Cristo afetou a sua obra no passado? O que é que significa dizer que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente na sua obra, irmãos? No que ele é para a sua obra. Para ser mediador, irmãos, Cristo, ele deveria assumir a nossa natureza. Mas o mediador, irmãos, eficaz, cuja obra tivesse validade eterna, deveria ser um ser eterno e imutável. É por isso, irmãos, que nenhum de nós poderia nos redimir. Ainda, irmãos, que toda a humanidade fosse para todo sempre condenada e punida pelo seu pecado, ela nunca pagaria dívida. Porque foi uma dívida contra um ser imutável, contra um ser eterno, e não simplesmente um eterno que não vai ter fim. Nossa alma é eterna no sentido de que não vai ter fim. É por isso que a melhor palavra é nossa alma é imortal. Ela não morrerá. Nós não defendemos o aniquilacionismo, que o homem morre, então virou poeira e não existe mais em canto nenhum. A alma do homem é imortal. Ele viverá eternamente em condenação ou em bonança. Como, então, nós poderíamos satisfazer esse Deus que é eterno não só para frente, mas para trás, se nós pudéssemos usar essa linguagem? Apenas com um mediador, que assumisse a nossa natureza, nós que deveríamos pagar, com a natureza daquele que era o único capaz de pagar. É por isso que esse Cristo, irmãos, o nosso mediador, é o que ele é. Ontem, hoje e eternamente é o mesmo, imutável. Por quê? Por que ele fez isso, assumiu a nossa natureza sendo imutável? Porque apenas o mediador imutável poderia satisfazer ao pactuante Deus, que era imutável, e continuar sendo assim dessa forma, irmãos. Se Cristo não fosse imutável, irmãos, a sua obra na história mutável não teria validade imutável. Esse é o ponto, irmãos. Sendo Cristo eterno, a sua obra, conforme o autor aos Hebreus nos falou, se eu não me engano, no capítulo 9, que foi oferecida pelo Espírito eterno, tem valor eterno, porque o sacrifício era eterno. Agora, ele é eternamente o mediador do seu povo, e eternamente a sua obra tem valor para trás e para frente. Para trás e para frente. O autor aos Hebreus, irmãos, falou isso o tempo todo. Eu não vou citar aqui as referências, eu vou só citar os ensinos que ele nos falou no decorrer de toda a epístola, visto que nós estamos no último capítulo. Ele nos mostra esse aspecto que ele falou sobre Cristo ser ontem o mesmo, quando ele disse que Cristo foi constituído herdeiro de todas as coisas e continuou sendo herdeiro de todas as coisas. Ele também falou que Cristo foi introduzido no mundo e quando ele foi introduzido, ele recebeu a adoração dos anjos, porque ele não deixou de ser Deus. Os anjos não adoram nenhum outro ser, irmãos, apenas Deus. E o autor falou isso em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Quando Deus introduziu o Filho no mundo pela encarnação, os anjos o adoraram. Ele era imutável. Ainda, ele falou que Cristo possui um trono eterno, que jamais deixará de ser dele. Ele é imutável, irmãos. Ele falou também que Cristo se assentou à destra de Deus Pai e não sairá de lá. Ele também falou que Deus sujeitou todas as coisas, toda a criação debaixo dos seus pés, e isso não mudará. Ele falou que Cristo foi coroado de glória e honra, e assim continuará. Ele falou que Cristo foi feito mediador superior de uma aliança imutável. Uma aliança imutável precisa de um mediador imutável. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, porque Cristo é imutável, irmãos, porque Cristo é imutável, nós podemos crer sim que todos os homens que na história da humanidade, de Adão, até os que estão vivos hoje e até os que nascerão se o Senhor não voltar, eles podem crer em Cristo e ter a obra de Cristo aplicada a eles, porque Cristo é imutável. Alguém poderia pensar, sabe quando você compra uma coisa que você usa e você começa a perder a utilidade daquilo? Alguém poderia pensar assim, a obra de Cristo ela tinha muito mais poder logo quando ele terminou de fazer a sua obra. Ela estava ali, vívida. Ele acabou de operar a sua obra, então ele tem muita coisa para oferecer.
mas conforme os anos foram passando, isso vai diminuindo. Sabe quando você compra uma luz e a luz ela funciona a todo vapor com aquele brilho, e conforme passando os dias, os meses, a luz ela vai perdendo seu brilho até que ela queime e se apague. A obra de Cristo, irmãos, não é uma luz que vai perdendo brilho, porque ele é imutável, ele operou a sua obra no século I e a sua obra continua com o mesmo brilho, com o mesmo fulgor, com a mesma glória, sem diminuir em nada, irmãos. Por isso, aquele que crê hoje vai ter os mesmos benefícios da obra, aquele que creu logo quando depois de Cristo ter operado a sua obra, que teve o mesmo benefício de Adão quando confiou que Deus traria o Messias, porque Cristo é imutável. Se você não creu em Cristo ainda, você pode ter a confiança de que Ele não vai lhe desamparar, que a sua obra não é menos poderosa agora e que você vai precisar fazer alguma coisa para complementar. Não, a obra dele é plenamente suficiente e imutável. Porque Cristo é imutável, irmãos, o pacto que Deus firmou com o seu povo não mudará. Não mudará. Você já viveu em um relacionamento inconstante e inseguro? Nós temos até uma palavrinha, eu não sei se no restante do país tem isso, mas aqui no Nordeste eu sei que a gente fala que fulano e cicrano é de lua. Aquela pessoa inconstante. A pessoa é tão inconstante na sua forma de se relacionar que ora está bem, ora está de cara fechada, ora é simpática, ora antipática, ora age como amigo, ora age como inimigo, ora está tudo bem, ora tudo fica ruim. Tal estrutura de relacionamento, irmãos, traz profunda insegurança no nosso coração quando nós nos relacionamos com uma pessoa assim. Mas, irmãos, Cristo, queridos, não nos dá essa possibilidade. Nós não podemos ter nenhuma reserva, irmãos, nem ficar com insegurança da parte de Cristo, porque Ele é imutável. Abram, por favor, irmãos, Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 16 e 18. Ele diz: pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. E aí no capítulo 8, versículo 6, o autor fala: e esse juramento que foi firmado de uma forma imutável, teve Cristo por mediador, e esse Cristo então precisa ser imutável. Meu irmão e minha irmã, não importa qual tipo de relacionamento você teve na sua vida, seja com pais, seja com cônjuges, seja com colegas, seja com amigos que tenham sido inconstantes e mutáveis. Cristo, irmãos, em Cristo nós temos total segurança de que Ele não vai mudar. O autor fala, irmãos, no Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 28, de que nós precisávamos de um mediador perfeito. E então o autor nos apresenta aqui no versículo 8, eis aqui o mediador perfeito de vocês. Por que ele é perfeito? Porque ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso, irmãos, é para dar mais confiança ao homem pecador que procura a Cristo. Isso é para que o homem saiba que no dia que ele entregou a sua vida a Cristo, até o último dia da sua morte, ele pode ir até esse Cristo, que é o mesmo Cristo misericordioso, poderoso, que tem poder para salvar todo aquele que crê, irmãos. É por isso que o autor faz questão de falar, esse Cristo que lhes foi apresentado, vocês não podem abandoná-lo. Vocês não podem voltar atrás. Se ele realmente deu a vida eterna a alguém, essa vida jamais sairá dessa pessoa, porque ele é quem garante, irmãos. Assim como Cristo pode deixar de ser imutável, assim também a vida eterna pode ser perdida por alguém, porque essa vida, irmãos, foi comprada por Cristo. Então vem o segundo aspecto, irmãos, a imutabilidade de Cristo e nossa perseverança presente. Esse Cristo, irmãos, sendo o mesmo hoje, ele traz algumas implicações para nós. Ele foi no passado, lá no século I, unido no ventre da Virgem Maria. Deus, homem, o imutável com o mutável. Esse Cristo, irmãos, concluiu a sua obra.
esse Cristo foi assunto aos céus e ele continua hoje, no dia 11 de outubro, tal qual ele era quando ele ascendeu aos céus, irmãos. Para pensar nessa verdade gloriosa que eu estou te falando agora, crente. Alguns irmãos me conhecem há 10 anos, sabem que mudei um pouquinho a minha aparência física, mudei um pouquinho, graças a Deus, algumas questões, algumas opiniões, alguns jeitos. Eu tô em relacionamento com minha esposa há 6 anos de casamento, eu espero que eu tenha acertado, por aí, 6 anos. A esposa com quem eu casei, ela mudou, ela amadureceu, ela cresceu. E assim os nossos filhos já não é o mesmo. Nós estamos sempre mudando, irmãos. O que eu estou querendo nos mostrar, queridos, é que esse Cristo que lá atrás fez a obra, ele continua sendo o mesmo hoje, agora, à direita e à destra de Deus Pai, homem encarnado e Deus, perfeitamente homem. Isso, irmãos, ele também falou em diversos trechos na epístola. Ele falou em capítulo 1, versículo 3, que ele é, hoje, a expressão exata do ser de Deus. Ele falou no capítulo 2, que Cristo hoje socorre aos crentes em suas tentações. Ele falou no capítulo 3 e no capítulo 9, que esse Cristo é fiel ao pacto com Deus, no qual nós fomos incluídos. Ele não abandonará o seu pacto. Ele não é inconstante como nós. Ele continuará fiel. No capítulo 4, novamente, irmãos, ele é o sumo sacerdote que adentrou os céus. Ele continua intercedendo em favor da sua igreja e isso não mudou em nada, irmãos. Nós, irmãos, somos mutáveis. Cristo não. No capítulo 5 e no capítulo 12, porque ele é imutável, o autor nos mostrou que a nossa perseverança, ela é assegurada. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Ele criou e ele sustentará essa fé até o fim. E no capítulo 7, irmãos, ele nos mostrou que Cristo intercede pela igreja hoje, porque ele é imutável, ele continuará intercedendo pela sua igreja. E essa, irmãos, é a razão da nossa segurança. A nossa salvação não depende de nós, da nossa performance. A nossa salvação depende da imutabilidade de Cristo. E ele continua como o Cristo que se revelou, intercedendo em favor da sua igreja. O autor dos Hebreus nos fala no capítulo 7, versículo 25. E ainda, irmãos, ele diz no capítulo 9, que Cristo foi oferecido para sempre, para que no presente possamos ter os benefícios da purificação da nossa consciência. A nossa consciência tem o benefício da purificação, irmãos, porque Cristo é imutável hoje, irmãos, naquilo que ele faz hoje. Igreja, ao nos mostrar que Cristo é, e ao afirmar que ele é imutável, irmãos, ele nos traz segurança para com Cristo. Por sua imutabilidade, nós perseveraremos. Por sua imutabilidade, o que ele fez e deu ao crente, à igreja, isso não mudará, irmãos. Isso não mudará. Você não pode pensar que você se entregou a Cristo há 20 anos e que daqui a 30 anos, quando você estiver prestes a morrer, você vai estar inseguro se o Cristo a quem você entregou a sua vida é o mesmo Cristo hoje. Ele é o mesmo. O Cristo que ele recebeu quando você veio arrependido pelos seus pecados é o mesmo Cristo que você pode procurar hoje em oração, arrependido pelos seus pecados. E é o Cristo a quem você vai recorrer e se agarrar quando você estiver nos últimos segundos da sua morte. Ele não muda, irmãos. O Cristo dos dias de bênção, queridos, e bonança, é o Cristo dos dias de aflição e provação. Ele não muda, irmãos. Isso nos deve ser consolo. Muitas vezes, irmãos, na hora da aflição e da provação, quando a nossa vida está em paz, relativamente em paz, em bonança, nós nos alegramos em Cristo, nós desenvolvemos uma comunhão com Ele, e tudo isso vem e nos traz alegria, e esse Cristo é maravilhoso. Aí daqui a pouco vem a aflição, vem a doença, vem a dor, vem todas as provações, e aí o nosso coração passa a lidar com Cristo como se Ele tivesse mudado para conosco. Mas ele não mudou para conosco, irmãos. Esse Cristo é imutável. O Cristo dos dias de bênção é o mesmo Cristo dos dias das aflições. Por sua divindade, irmãos, Cristo é plenamente confiável. Plenamente confiável. Ele não prometeu uma coisa para depois mudar. Ele é confiável. Ele não ensinou uma coisa para depois mudar. E é esse o ponto que o autor vai se agarrar aqui. Esse Cristo que ensinou, continua sendo a mesma coisa, o mesmo ensino, a mesma doutrina.
Ele não vai mudar. Ele é confiável, irmãos. Nós podemos colocar toda a nossa confiança nele. Nós não seremos surpreendidos com um Cristo diferente do que nos foi revelado quando nós o vermos na glória. Teremos sim, irmãos, sem dúvida, uma percepção e uma manifestação infinitamente maior do que nós temos agora. Agora, irmãos, nós conhecemos a Cristo apenas pelo Espírito Santo falando-nos pela sua palavra. Nós apenas vemos a Cristo com os olhos da fé. Mas esse Cristo que nos é dado a conhecer com os olhos da fé não é diferente do Cristo que nós veremos na glória. Qual é a diferença? Apenas em intensidade, em glória. Mas não é um Cristo aqui e um Cristo diferente ali. Ele é hoje, ontem e eternamente o mesmo. E por último, então, irmãos, a imutabilidade de Cristo e a nossa eternidade, o futuro. Cristo, irmãos, ele foi feito Deus-homem, ele continua como Deus-homem e ele continuará eternamente Deus-homem. Certa vez, um professor meu no ensino médio questionou-me como é que, com a tolice dele, né, achando que Cristo era como uma borboleta, que era uma lagarta e virou uma borboleta. E como é que ele voltaria a isso? Esse é tipo de raciocínio tolo. Porque ele não era Deus e deixou de ser Deus para ser homem, para depois voltar a ser Deus. Ele era Deus, plenamente Deus, tornou-se homem e continuou plenamente Deus, e agora continuará plenamente Deus e homem na eternidade, irmãos. Esse é o grande ponto, queridos. O nosso único mediador do Pacto da Graça, que é o Senhor Jesus Cristo, ele possui a mesma substância do Pai, e ele continuará igual ao Pai e igual a nós, a natureza humana e a natureza divina eternamente. Sabe qual é a implicação disso, irmãos? Abram, por favor, Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Ele diz, veja o versículo 24. Este, no entanto, está se referindo a Cristo, continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Veja, ele está falando da imutabilidade de Cristo. Ele tem um sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é imutável, então ele pode salvar eternamente, perfeitamente aqueles que se achegam a ele. Não haverá, irmãos, um momento, entre aspas, obviamente, não haverá um momento na eternidade que sejamos expulsos da presença de Deus, irmãos. Nem mesmo a possibilidade disso, porque Cristo é imutável. Ainda, irmãos, qual a segunda implicação? Porque ele é imutável e ele assumiu a nossa natureza, irmãos, nós seremos eternamente como ele é. Abram, por favor, 1 João. Isso nos é ensinado em 1 Coríntios 15, 20 a 28, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, mas nós leremos apenas 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 2. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, porque Cristo é imutável e assumiu a nossa natureza, e continua como imutável, irmãos, nós temos uma promessa. Nós seremos como ele é quando ele voltar em glória, irmãos. Porque Cristo é imutável em sua dupla natureza unida. A nossa natureza será imutavelmente aceita por ele. Isso não mudará. Isso não mudará. E por último, irmãos, nós veremos eternamente a Deus. Abram, por favor, João. Hoje eu falava com meu filho, preparando ele para o culto, que Deus é invisível e que ele não pode ver a Deus, porque Deus é invisível.
porque Deus é espírito, e espírito não pode ser visto. Mas então, irmãos, quando Cristo ele se encarna, ele faz com que Deus seja visível a nós. O apóstolo Paulo fala que em Cristo brilha a face de Deus. Se alguém quer ver a Deus, olhe para o Filho encarnado. Ali está o ser de Deus revelado aos homens, acessível aos nossos olhos carnais. E o próprio Cristo falou isso, irmãos. João capítulo 12, versículo 45. Ele disse: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Agora João 14, 9, ele novamente fala: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo está falando, irmãos, se você quer conhecer o Pai, se você quer conhecer o Deus invisível, olhe para mim. Sabe qual é a implicação disso, irmãos? De Cristo ser eternamente Deus, homem imutável, é que nós na eternidade veremos a Deus na face de Cristo. Eternamente, irmãos. Agora, com Cristo encarnado, veremos ao Deus Trino por meio da natureza humana de Cristo, o Deus Filho encarnado, revelando-nos eternamente a Trindade. A Escritura, irmãos, diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E ela fala isso, é dizer em outras palavras, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse a Moisés: eu sou o que sou, eu não mudo. Quando a Escritura fala isso, irmãos, ela está dizendo, Cristo é o sou o que sou. É esse o nosso Senhor, é esse o nosso Salvador. O próprio Cristo, irmãos, disse isso em João 8. Eu sou o que sou e vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. Cristo, irmãos, rogou para si a divindade e a imutabilidade da divindade e deixou claro, se os homens não crerem nele, morrerão em seus pecados. A pergunta então, querido, é, você já creu nesse Cristo imutável? Você já confiou nesse Cristo imutável? Ou você nutre uma ideia de um Cristo mutável, um Cristo que é pequeno como nós, um Cristo que pode ser manobrado, um Cristo que pode ser manipulado? Você confiou nesse Cristo imutável? Ele fala claramente, se você não crê que eu sou, se você não crê que eu sou imutável, você morrerá em seus pecados. Mas se você crê que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, você terá vida eterna. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua graça em nos ensinar essas verdades gloriosas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque por nossa vã imaginação, Senhor, como nós temos atestado isso com os homens em suas vãs filosofias, tentando entender a realidade apenas pela razão ou pela experiência, não compreendem a realidade da forma correta, Senhor. Mas o Senhor nos deu a revelação, a tua palavra, a chave hermenêutica de tudo e de ti mesmo, Senhor, nos dando a conhecer que tu és imutável. Tu também, Deus Filho encarnado, assumiu a nossa natureza mutável, cresceu, aprendeu, morreu, ressuscitou, sendo mutável e sendo perfeitamente imutável, Senhor. Obrigado por tal obra gloriosa, Senhor, e grandiosa em favor do teu povo. Obrigado, Senhor, por esse amor, não apenas em fazer, mas em nos ensinar. Fortalece a nossa fé, Senhor, e que nós creiamos no Cristo corretamente revelado na tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.